Ok! Bom dia, boa tarde, boa noite! こんにちは、皆さん。Está tudo bem com vocês? Tudo bem? Calor, né? Tá quente. Calor nesse Japão, um pouco antes da época, a gente fica até molenga. Faz voz de molenga, faz. Molenga? Molenga, Molenga. molenga. Gambaró. Isso! Show preguiça! Vamos então aprender mais um podcast aqui, mais uma aula para vocês. Então nós vamos para o meu editor de texto aqui. Vamos fazer a transição. O tema é esse lindo kanji aqui. Mas por que como que eu fui inspirado a fazer uma aula sobre esse kanji? Na aula com meus alunos eu dei um exemplo lá sobre conjugação de verbo e eu usei o verbo touro, né? Touro, esse daqui, ó. Aí a aluna perguntou assim, mas sensei, eu, professor, eu já vi esse kanji em outro lugar, mas eu não lia desse jeito. Era alguma coisa de frequentar, de ir para a escola, né? E era esse verbo aí, ó, kaiou. E é o Hum, mesmo kanji. é o mesmo kanji, mas é outro verbo. É outro verbo. Então, aí baseado nisso, ou inspirado nisso, nós montamos esta aula com esse tema. Descomplicar as coisas. Destravar. Não, Ah, tá. Não, descomplicar é rival do É destravar, isso, entendi. isso. A gente complica, na É verdade a gente complica. concorrente. Mas muito bem, o que significa esse kanji? Basicamente significa passar por. E nós temos aqui o kunyomi, que pode ser ler kaiou, touro ou tosso, tanto faz. E o onyomi, que é a leitura chinesa, pode ser tsu. E quando tem dois tsu, quando tem dois u, a gente prolonga esse u, né? Que é tsu, né? Uhum. E pode ser sem o prolongamento também, simplesmente tsu, tá certo? Alguns exemplos de palavras com esse kanji. Caiu, Frequentar, touro, passar por ou passar em frente. tosso, Fazer passar por algum lugar, alguma coisa. 通じる、Passar de um lugar para outro. 交通、Trânsito. 普通、Normal. 共通。 Comum. Não é comum adjetivo, não. É alguma coisa que nós temos em comum, sabe? Assim, que é igual, assim, mais ou menos parecido. Ok. 通話、Comunicação telefônica ou ligação, né? 通帳。Isso daí é a caderneta de banco, né? Só a gente rica tem isso aqui no Japão, né? Não, acho que é o contrário. Gente rica tem cartão de crédito ouro, meu amor. Gente pobre tem tsuchou. Ah, não fala assim, porque agora eu tenho total noção que eu sou um pobre aqui no Japão. Mas nós somos pobres felizes, tá ótimo. Tá ótimo, tá certo. Então vamos lá, ver alguns exemplos com frases aplicando esses verbos. Vamos lá? ヒロ君はバスで学校に通っています。 Muito bem. Olha, ela já foi direto para a frase, né? Então, Hirokun, na verdade, esse kun aqui é um pronome de tratamento para crianças que se usa, né? Uhum. Ah, Hirokun, que bonitinho, Hirokun. Então, é uma criancinha que está se falando aqui. Menino. Menino, né? Porque se for menino é ちゃん。 Chan. Aí pode ser Megumi-chan, Midori-chan e assim por diante, né? Partícula A, eu já cansei de falar isso. Acho que eu não vou mais explicar sobre que a partícula A, não. Não, explica, vai que tem alguém novo aí, Ah, né? tá certo. A partícula A está aqui porque o tópico dessa oração é o Hirokun. Força, homem. Baço de, ou seja, baço é o ônibus e de está aqui para indicar a maneira que ele praticou a ação desse verbo aqui, kaioteimasu, que significa frequentar. E ele frequenta o que? Aonde? Gakko, que é escola, e a partícula ni aqui para indicar que é o local que ele frequenta. Ok. Portanto, o Hiro-kun frequenta a escola de ônibus.
Então, esse daqui é o verbo frequentar, tá certo? Certo. Muito bem, agora nós vamos para o verbo touro. 今通ったのは帝国ホテルの前だ。 Muito bem. Então, aqui é o seguinte, né? Touro é passar pela frente, mas conforme nós vimos aqui pela frente, tsujiro também é passar. Só que a diferença entre touro e tsujiro é touro pode ser passar na frente. E tsujiro tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Passa desse lugar, do ponto A para o ponto B. O touro pode apenas passar na frente do ponto A ou na frente do ponto B, passar para lá, para cá, tanto faz. Mas tsujiro é de um lugar para o outro. Tem que ter ligação. Isso, tem que ter a ligação, um ponto de partida e um ponto de chegada, por assim dizer, tá certo? Ok. Então, esta é a diferença entre touro e tsujiro. Embora pareçam muito, existe essa diferença, tá certo? Temos aqui, qual que era essa aqui, né? Então, imatouta no a. Então, o que nós passamos agora, né? Touro é passar, né? O que nós passamos agora é... Aí, o japonês começa todo de trás para frente, né? Na frente do hotel Teikoku, que é o nome do hotel. Então, passamos agora na frente do hotel Teikoku. Ok. Tá certo? Certo. Agora nós vamos ver a diferença entre touro e touço. Ok. Vamos lá. Próxima frase. 私のレポートに目を通してくれませんか? Muito bem. Aqui é touço, né? O verbo é touço. Eu sei que você não gosta muito disso, mas touro é o verbo intransitivo, que significa que eu passo. E o verbo touço é o verbo transitivo, que significa que eu faço alguma coisa passar por. Dá um nó na cabeça isso, gente. Mas explica aí, sensei. Tá certo? Então, aqui, imatouta no a é a gente que está passando. Ok. Aqui, me otoshite significa que eu faço os olhos passar. Os meus olhos. Eu faço os meus olhos passar. E esse me otosu é uma expressão que se usa aqui muito porque significa dar uma olhadinha no que eu fiz. Passa os olhos nisso que eu fiz. No caso aqui, está pedindo para passar os olhos no depoto ou na reportagem. Vem do inglês, tá? Entendi. Depoto, né? Então, dá uma passadinha de olhos. Você poderia dar uma passadinha de olhos nessa minha reportagem? Foi o que ele quis dizer aqui, tá certo? Ok. Muito bom? Certinho. Então tá certo. Então, Um dia eu entendo, sim, exatamente. Um dia cai a ficha, transitivo, intransitivo. Na hora de usar, acho que até sai, mas assim, Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. ok. この布地は水を通さない。 Olha, tá vendo? Não é eu que passo pelo tecido. Primeiro, no node é tecido, tá? Ok. Então, por esse tecido mizu, tosanai. A água não passa por esse tecido, né? A água não passa. E geralmente, para a gente saber a diferença de verbo transitivo e intransitivo numa frase montada, tem um segredinho, sabia? Tem um segredinho. Quando o verbo é transitivo no japonês, Sim. tá vendo essa partículazinha aqui? Ela aparece, gente. Eu vou até colocar uma cor diferente aqui. Ah, por isso que me vem à mente agora. Se fosse o A... Não. Toranai. Mas aí você complicou a ideia. Por quê? Porque o A também cabe aqui. Ah, tá. O A também cabe. Mas o Ga não cabe. Ah, o Ga não cabe. Isso, dependendo da construção, poderia ser Mizu Atosanai. O A no lugar da partícula O. Ok. Às vezes o A pode ser usado no lugar da partícula Ga também. Sim. Não nesse caso. Ah, tá. Tá certo? Mizuga Tosanai não fica estranho, né? Mizuga Tosanai não. Não Fica, como fala em japonês, ren.
Ok. Agora, no caso do verbo, a gente estava tostanai, touro, né? Uhum. Touro, aqui, ó, no, a, no, ga, né? Ah, o Ou então sentido é só diferente. ga, entendeu? Então, aqui, ó, você pode ver que não tem nenhum o, Não tem nenhum o. não tem nenhum o, né? Então, é um verbo transitivo. Geralmente, quando tem essa partícula o, é que o verbo é transitivo. O segredo está nas partículas. Mas é muita coisa, o segredo está na partícula, né? É, né? Muita coisa, né? Então, quando no Node é esse tecido, o A, porque, mais uma vez, o tópico dessa frase é esse tecido, é sobre esse tecido que nós queremos falar. Mizu otosanai. Então, a água não passa por ali. Tá certo? Ok. Próxima frase nós vamos entender, nas próximas duas frases nós vamos entender o sentido de tsujiru. Vamos lá. はい。この道は新宿から横浜に通じている。 Muito bem, tá vendo? Konomichi é esse caminho. Então, porque a gente quer falar desse caminho, a partícula o A está aqui. Ó, vou até... O assunto é o caminho. O assunto é o caminho. Vamos colocar aqui. Olha, decorei. E como eu já disse lá no começo, ó, tem ponto de partida. Shinjuku, que é um lugar aqui do Japão, tá certo? E tem ponto de destino. Yokohama, que é um outro lugar aqui do Japão. Eu não sei se tem um túnel que verdadeiramente vai de Shinjuku até Yokohama. Deve ter um túnel que passa um trem lá embaixo. Isso eu tenho certeza que tem. Mas um túnel que passa carro? Não sei, nunca fui para lugar rico assim. Eu moro aqui no interior do Japão. Mas deve ter, porque eu peguei na internet essa Ah, frase. tá. Então aí se usa tsujiteru. Porque tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Do ponto A ao ponto B. Sim. Por isso, tsujiru e não touro. Ok. Ok? Então, esse caminho vai de Shinjuku até Yokohama. Ah, é caminho, não é túnel, né? Caminho. É caminho. Eu pensando que eu tô... Ba, 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 ba. Gente, é caminho, não é túnel, não. Próxima Achei que você frase. estava lendo o caminho e imaginando o túnel, não sei, porque como lá é uma cidade grande, geralmente tem muitos caminhos que são túneis, então achei que você estava imaginando isso, né? Quanto mais explica, mais complica, mas melhor a gente passar pra frente. Vamos. はい、次行 Próxima くよ。 frase. 意味が通じましたか？はい、伝わりました。 Olha, gente, aqui é um diálogo, né? Então, uma pessoa está perguntando, imigatsu jimashita ka? Ou seja, será que o imi é significado, sentido? Será que o imi passou do ponto A, que sou eu, para você, que é o ponto B? Ou seja, será que fez sentido o que eu falei? Se fez sentido o que eu fiz para você? Aí a pessoa responde, hai, sim, tsudawarimashita, ou seja, literalmente eu fui informado, né? Mas quando a gente passa para português, não, sim, eu entendi, você conseguiu passar A ideia para a ideia, né? mim. Certo? E aqui nós temos mais uma particularidade do tsujiru, que ele pode ser tanto em sentido literal, olha, aqui passa de verdade, literalmente, de carro, fisicamente. Ok. E aqui é uma ideia abstrata, né? Porque significado não é uma coisa que você vê assim passando na rua, né? Não, a não ser que seja uma placa, não sei, vai que tem. O significado é em português fala isso, eu não sei se eu devo falar aqui, mas é substantivo abstrato, porque não é uma coisa palpável, Ah, sim, não é uma coisa entendi. concreta, né? Então, o verbo tsujiru serve para as duas coisas, coisas que não acontecem com o touro. Touro é só coisa física passando, Ok, tá certo? certo. Muito bem, então vamos lá. Próxima frase, agora a gente vai para outras palavras com o kanji tu. はい。母は半年前に交通事故で大怪我しました。
Esse é meu barulho de choro. Ela tá rindo do meu choro, gente! Que mulher insensível! Eu vi na sua cara mesmo. Foi muito engraçada. Ai, não, vamos aqui. É bonitinho, tava bonitinho chorando. Já virou manhoso, já, né? E sai pra lá, criança mimada. Haha, é uma maneira carinhosa de falar mãe, né? Pode ser o Carson também? Pode. Mas haha é mais carinhoso. Mamãe. Mamãe, né? Haha, o A tá aqui por quê? Ai, deu branco. Porque o assunto que a gente quer falar é sobre nossa mãe, ou sobre a mãe, né? Ok. Hantoshi ni, ou seja, meio ano atrás, Uhum. esse primeiro kanji aqui, eu vou até colocar de letra diferente, significa metade, né? Metade ou meio. Então, como é meio, esse daqui é de ano, e esse daqui é de antes, então é fácil, né? Só juntar tudo 6 meses atrás. Ok. Kotsujiko, esse dico aqui é acidente, e esse kotsu é trânsito, ou seja, acidente de trânsito. Por meio desse acidente de trânsito, o que aconteceu com a minha mãe? Keiga é machucado, só que quando o machucado é muito grande, fica o keiga. E esse kanji aqui, o, que eu vou trocar para um verdinho aqui, significa grande. Então, o machucado que ela fez é muito grande. Grande, grave. Grande, grave, e assim por diante, né? Uhum. E então ficaria, mamãe se machucou muito, teve um grande machucado, um ferimento, num acidente de trânsito 6 meses atrás. Meio ano atrás, que também é a mesma coisa. Exatamente. São coisas que a tradução livre permite. Ok. Muito bem. Próxima frase. Kare no koudou wa futsuu ni mieta. Muito bem. Então, vamos por partes aqui. Kare é ele. Kodo é ação, atitude. Então, tem um no aqui no meio. Vamos colocar aqui uma coisinha diferente, entendeu? Que está ligando essas duas palavras aqui, né? Kare e kodo. Ou seja, a atitude dele, ou a ação dele. Como nós queremos falar sobre a ação dele, partícula wa está aqui. Futsu. Futsu é normal, uma coisa que comum, que a gente sempre vê. E mieiro é o verbo que a gente consegue ver, mas nesse sentido aqui é que parece ou pareceu ser, porque está no passado, na forma tá, Uhum. normal. Então a atitude dele pareceu normal. A diferença de miro e miero, né? Isso, muito bem. Ok. Quando coloca esse ezinho aqui, pareceu. Isso, Né? exatamente. Tá certo? Ok. Então vamos lá para a próxima frase, rolando a página. 共通の敵に対して一緒に戦っていました。 Muito bem. Essa é mais difícil. Faito! Vamos lá, kyotsu é comum. Comum no que sentido? Vamos ver aqui. Esse teki aqui significa inimigo. Então é um inimigo em comum. Inimigo em comum é, por exemplo, a mesma pessoa que é inimigo seu é inimigo meu também. Então nós temos um inimigo comum. Então o comum é nesse sentido. Certo? Então, Ok. então até aqui é inimigo em comum. Aí, o que a gente vai fazer para esse inimigo comum? Então, nitaiste significa que esse verbo aqui é direcionado para esse cidadão aqui. Né? Esse cidadão, eu vou colocar a cor diferente azulzinho. Então, o verbo tatakateimashita, ou seja, tatakal, que significa lutar, é direcionado. O roxinho é direcionado para o azul, tá certo? Certo, agora sim. Tudo isso por meio dessa expressão nitaiste. É uma expressão um pouquinho mais polida, mas completamente entendível para o japonês, tá certo? Ishoni, isso se usa bastante aqui, né? Essa expressão ishoni significa junto, de, junto, com. Então, a ideia dessa frase é que lutemos, ou lutamos porque é passado, né? Não é luta. Tatakatte
imashita. Então, lutamos juntos contra um inimigo em comum. Tá certo? Ok. Deve aparecer isso muito em anime, essas coisas em anime, mangá deve aparecer algumas coisas desse sentido, né? Hum, Certo? tá certo. Bora lá, próxima nós vamos ver outra frase aqui. Watashi ga ima wa tsuwa chū desu. Jama shinai de kudasai. Jamashinai de kudasai. Como que você escreve isso? Não, tá brincando. Escrever? Jama é atrapalhar, né? É. Jamasure é atrapalhar, então não me atrapalha. Mas o que que nós queremos dizer nessa frase aqui? Suwa é ligação. E chu, esse chu, é o kanji de naka, significa no meio, Hum. no centro. Então, quer dizer, é no meio da ligação. No meio da ligação, essa. Vamos colocar aqui uma corzinha azulzinha agora, né? Então, watashi ga, porque eu sou o sujeito, sou eu que estou no meio da ligação, Uhum. tá certo? Então, watashi ga ima wa, porque é agora, e o aqui não está aqui, Ah, porque a gente quer falar sobre agora, que esse é o tópico da frase. Ele está não? aqui, calma, calma, Eu quase que eu. calma, Que função ele tá então? calma, que ele juntamente com esse Ah, ima em português assume o processo não, a capacidade, a função de advérbio de tempo. Melhorou. Hoje, amanhã, agora, nunca, tudo isso é advérbio de tempo. Tá, entendi. Pra Então, frase ficar mais completinha, precisa da partícula lá, ima lá. isso. Tanto é que muitos japoneses, mais de 80% dos japoneses, não, quando está falando, eles cortam, eles suprimem essa partícula lá. Sim, por isso que eu achei que era ia pro lado do assunto principal, alguma coisa assim. Mas realmente eles. Ima, Né? kino, kyo. Só, né? Uhum. Né? Então, mas a função do aqui é essa, né? Então, como eu quero ensinar direitinho para vocês, né? Então, eu coloquei o aqui, mas Eles dão uma pausinha depois, né? Geralmente, ima, sim, isso. tsuwachu desu. Exatamente. Traduzindo, eu estou agora no meio de uma ligação telefônica. E acrescentando a frase da minha linda consciência, não me atrapalhe, por favor. Jama shinai de kudasai. Não é pra aprender isso. Agora já ensinou. E É que esse tipo de coisa aprende rápido, aprende fácil. Aí agora que eu me toquei. não tem como botar, gente. Você sabe que a gente não edita os vídeos? Ok, então Vamos lá, vamos para a última frase. por favor. Tsuchou wa dore ni shimasu ka? Muito bem. Tsuchou é caderneta de banco. Aqui no Japão, vamos colocar uma coisa aqui, um rostinho aqui. Oxi. Você recebe uma caderneta toda vez que você abre uma conta no banco. Aí, para que tem essa caderneta? Você leva lá no caixa eletrônico, coloca a caderneta lá, e ele aí vai imprimindo o seu extrato todinho. Ó, foi depositado 1.000 ienes, eu tirei 500 ienes, foi depositado 10.000 ienes, eu tirei 5.000 ienes, caiu a conta de água 5.000 ienes, e assim por diante. Isso tudo no Tsucho. Com o Tsucho também, com essa caderneta de banco, você consegue, mas a senha, fazer saque em dinheiro. Também tem o cartão? Também tem o cartão. Então, os japoneses aqui usam os dois. Certa vez, quando a gente foi abrir uma conta no correio, pasme, aqui, correio também funciona como banco. É. Então, quando a gente foi abrir uma conta no correio, tinha 3 modelos de caderneta, né? Então, 3 capinhas, né? 3 capinhas, né? Então, aí ela colocou lá uma pretinha, uma cheia de desenhinho, uma normal lá, né? É, verdinha, eu acho, e uma do Tom e Jerry, não sei. Não É, sei lá, é um bichinho lá que eles têm, personagem. exatamente, né? Então, aí ela colocou e perguntou pra gente isso. Tsuchi wa dore ni shimasu ka? Ou seja, dore é qual? E shimasu aqui, na verdade, tem o sentido de escolher, né? Embora o verbo shimasu signifique literalmente fazer. Mas nessa construção, escolher. Então, qual que você vai escolher desses 3, né? Aí, eu nem lembro qual que nós escolhemos, né? Mas Acho que
Normal mesmo, É né? a preta. A preta? Era mais cacoí. Ah, é? Acho que sim. O que é cacoí? Descolado. Saiu. Oh! Eu não sabia que eu era uma pessoa que era colada, viu? Porque cacoí eu não sou. Quanta besteira. Sem palavras. Sem palavras. Vocês precisavam de ver a cara dela. É que ele fez um trocadilho muito ruim. É o tal negócio. A gente não deixa passar a oportunidade da piada, por mais sem graça que ela seja, né? Tá bom, vai. Afinal de contas, a gente precisa de uma motivação para continuar fazendo isso. A motivação que a gente tem é se divertir fazendo, Verdade. né? Esse eu concordo, não fico sem palavras. Exatamente. Fica mais divertido, fica mais alegre, fica mais natural. E tem uma outra coisa, fica mais genuíno. Esses somos nós mesmos. É, os doidos da cuca. E a gente tem vergonha de aparecer. Verdade. Tem vergonha de aparecer. Não ia sair. Se a gente aparecesse, não ia sair assim tão Não, genuíno, a gente ia ficar travadinho, travadinho, travadinho. É verdade. Então, fiquem vendo assim meu editor de texto, Spectralize, assim, a bolinha. Pá, pá. Não, ele não faria isso na câmera. Ou faria. Sei lá, mas o fato é que hoje nós nos divertimos aqui desse lado e esperamos que vocês aí do lado daí ou de lá, não sei, tenham aprendido alguma coisa. Nós vimos um pouquinho sobre esse kanji aqui, ó, que significa passar por algum lugar. E algumas palavras, alguns vocabulários no japonês que usam esse kanji. Espero que você que tem interesse pelo japonês, que estuda japonês, tenha aprendido alguma coisa e que de alguma maneira nós tenhamos ajudado vocês nisso, tá certo? Certíssimo. Então agora, como tá calor, vamos comprar um sorvete? Sorvete. Partiu! Nós vamos ficando por aqui. Mata, né? Mata, né? Mataraishu. Vamos vinhetar? Oi.